José Jorge Nogueira. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde, autoridades presentes. Bom, eu fui a primeira pessoa a traduzir a obra do Price. Eu li o livro do Price. Eu li toda a obra do Price. Sou professor de matemática e sou professor de economia. E sou mestre na área de linguística, ciência da informação. Essas três formações me deram possibilidades de estudar a obra do Price, que era filósofo, teólogo e matemático, e estatístico. Eu vi aqui, principalmente, o pessoal que contra-argumentou contra a questão da Price não ter anatocismo ou ter juros compostos, falou, mas ninguém citou o Price, o dono da coisa. Eu ouvi até um conceito errado anteriormente de um professor que veio aqui e falou assim, não, mas não foi o Price, está lá no livro dele e tal. Está aqui. Eu começo com os 4 teoremas do Richard Price. Isso aqui é antes dele publicar as tabelas. É a tese de doutorado do Price na Royal Society da Inglaterra. Ele foi admitido na Royal Society com os 4 teoremas que indicam prestações abaixo de 1 ano, das anuidades que estão no livro posterior dele. A semestralidade, a quadrimestralidade, a trimestralidade, a mensalidade. E no último, eu peço especial atenção. Como é que eu ponho o laser aqui, Edson? No último teorema 4, vai ter uma palavra de um outro matemático que o Price está remetendo, chamado Briggs. É o pai dos logaritmos. Olha, aqui, Briggs é o pai dos logaritmos. Toda a extração da matemática nessa época, toda a obra foi reproduzida em inglês, por causa da Revolução Industrial. Antes disso, era tudo em latim. Então, o Price cita a obra de Briggs e se baseia nos conceitos das equações logarítmicas para poder estabelecer a questão do juro composto nos teoremas dele. Pois bem, este é o livro de Briggs, sobre os logaritmos. Sem logaritmos, nós não seríamos nada. Nós não teríamos mundo. Mundo moderno, pode esquecer. Sem logaritmos, nós não poderíamos voar de avião. Nós não poderíamos navegar. O Brasil não seria descoberto. Então, está aqui a obra de Briggs. E o que o Briggs fala quando o Price remete os teoremas dele, a obra do Briggs, como citação? Ele nem fala de juro composto. O Briggs fala que aquilo lá é anatocismo, está na obra clássica em latim do Briggs. Então, todos que disseram que a Price não teria juros compostos, ou que juros compostos não sejam anatocismo, eles não leram Price. No Brasil, a gente tem essa mania de cantar uma música sem conhecer a letra, né? É meio complicado. Então, os livros, quando começaram a sair de matemática, quando eles começaram a sair da linguagem do latim, por causa da Revolução Industrial, a Revolução Industrial precisava que as pessoas entendessem o que estavam lendo, justamente por causa dos manuais expressos para eles poderem operar máquinas, né? Então, você não ia ver operário falando latim, na Inglaterra. Então, eles começaram a traduzir todo o contexto do conhecimento. E eis aí a tradução de uma das primeiras obras de matemática do John Newton, matemático brilhante do século XVI, XVII, aonde, então, ele define que anatocismo ou juro composto. O livro dele chama A Escala dos Juros, em frações decimais, tá? E ele
aplica lá, como vocês vão ver na parte circulada, questões sobre anatocismo ou juros compostos. Não tem dúvida que é a mesma coisa. Agora, a tabela Price. Antes de entrar na tabela Price, propriamente, de provar definitivamente que ela tem anatocismo, eu tenho aqui um quadro. Desse lado esquerdo, aqui, é o quadro do anatocismo. Aquela famosa conta que o Edson faz para mostrar sem equação, o capital mais juro, depois o juro sobre juro e etc e tal. Tá? Deste lado aqui, eu tenho a aplicação mostrando que 5% em 4 meses vai me dar, aplicando 10 mil, eu vou ter 12.155 de juros sobre juros, sem aplicar equação nenhuma. Eu posso simplificar isso aqui, como o Edson é matemático mesmo, ele pode me desmentir se eu estiver errado. Olha, juro composto, eu simplifico esse algoritmo por uma equação matemática. Simplifiquei. Para os leigos, o pessoal faz isso. Os mais técnicos, ou o pessoal, os matemáticos, então, vamos usar a equação. Tá? Nós estamos com o tempo encerrado, mas... O senhor me dá mais 2 minutos? Por favor. É só para mostrar uma coisa muito importante aqui. Inclusive, nós temos aqui calculadora do Banco Central, citada aqui recentemente, a prestação para um capital de 10 mil, taxa 5% ao mês em 4 meses. Como é que o Price, nos teoremas dele, faz isso? A prestação, eu aplico juro sobre juro para calcular a prestação. Olha aqui, ó. Apliquei juro sobre juro e pus como numerador. Capital, 10 mil, menos o capital com juros sobre juros, ou seja, só o juros sobre juros, divido esse por esse, e multiplico pela constante de 10 mil vezes 5%, eu tenho 2.822, a mesma prestação da tabela da calculadora do cidadão. Não há dúvidas que isso seja juros compostos, eu apliquei simplesmente anatocismo com anatocismo. Mais nada, eu fiz essa aplicação lógica. Essa questão aqui do saldo devedor, aquilo que o Edson falou. Eu multiplico um saldo devedor e acho a taxa de juros. 5% de 10 mil daquele exemplo anterior, 500, tranquilo. Eu apliquei, não tem juros compostos, não achei. Só tem um problema. Na Price, como é feito isso, pelos teoremas do Price, você pega o capital de 10 mil, por exemplo, numa prestação que eu calculei lá de 1.128,25. Vamos supor que você queira essa em amarelo, esses juros aqui, da 7ª parcela, vezes 6. Eu deduzo 6 parcelas porque eu paguei, eu tenho um saldo de 3.230. Desse saldo, dos juros que eu já paguei, eu volto para eles como se tivessem sido não pagos. E vira o saldo devedor da Price. Esse é o algoritmo por inteiro da tabela Price, escrito no livro do Price. Então, quando eu falo disso para que eu multiplico para achar o devedor com uma taxa de juros, é meia verdade. É o algoritmo para leigo. Eu simplifiquei para a pessoa poder calcular. Mas quando eu abro ele, eu somo todos os juros. Está aqui, ó. Então, neste caso, eu tenho o quê? De verdade. Tanto no saldo devedor como na prestação, eu provo que tem juros compostos e que juros compostos são anatocismo, e anatocismo é a mesma coisa. Por fim, só para concluir, a minha conclusão é que juro composto e anatocismo são exatamente a mesma coisa. A tabela Price, ela tem juros compostos, e juros compostos na tabela Price são anatocismo, ele mesmo fala, tá? Porque o estranho é que ninguém lê. Quem é do contra, ninguém lê a obra do Price para poder saber. Então, de verdade, nada tem errado nem com a tabela Price, nem com o método Gauss, que tem um outro livro do método Gauss que todo mundo fala, mas ninguém sabe do livro, do David Wilk, citado pelo
Luiz Farignoli, de 1794. O Gauss é aplicado desde 1794. Você escutar algo como ele é inconsistente, tendo todas as equações matemáticas lá, eu fico assustado como professor. Sinceramente, eu fico assustado. Não tem jeito. Agora, por fim, né, eu conheço toda a obra do Price, então eu posso dizer o seguinte... nada tem errado com a tabela Price, é uma questão legal que cabe ao tribunal definir, mas acima do tribunal, o legislador deveria ter definido condições sociais específicas para que pudesse ser aplicado determinadas condições de taxa de juros num país como esse, que chega ao surreal de taxa de juros de 1000% ao ano. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção. Grato. Eu também agradeço a todos. Eu agradeço um agradecimento muito especial à ministra Isabel Galotti pela tarde muito objetiva, muito útil, e devolvo a quem de direito a audiência. Eu agradeço a todos os presentes que fizeram painéis bem diversificados e deram um panorama muito abrangente da questão sob enfoques matemáticos, jurídicos, econômicos, contábeis, com ilustrações diferentes e que certamente nos auxiliará na definição do que é a nossa competência no Superior Tribunal de Justiça, que é definir o que é proibido no sistema brasileiro e o que não é proibido. E, para tanto, é importante o diagnóstico do problema verdadeiro. Será ele a existência de um método matemático de juro composto, seja lá qual seja o nome que se dê a esses juros compostos e que é a base de todos os sistemas usados usualmente no mercado financeiro, como tabela Price, sistema de amortização crescente, sistema de amortização constante, ou o problema real é a elevadíssima taxa de juros que existe no mercado brasileiro. Somente com esse diagnóstico será possível se verificar a raiz do problema e, interpretando as leis, chegar a uma solução que não crie o risco jurídico que existe atualmente, em que os tribunais do país divergem, não quanto à descrição dos componentes de uma fórmula que existe desde o século XVIII, mas a divergência está naquilo que é ou não proibido no sistema brasileiro, desde 1850, passando pelas leis da década de 30 e depois da década de 60, que regulou o sistema financeiro, e, mais recentemente, a medida provisória do ano 2000, e depois a lei de 2009, que permitiu os juros compostos até mesmo no sistema habitacional. Portanto, é uma questão de premissas jurídicas, e o direito ele se assenta sobre os fatos, não deve ser divorciado da realidade. Agradeço, portanto, a inestimável contribuição de todos os que apresentaram esses painéis riquíssimos em conhecimentos teóricos, e agradeço especialmente aos servidores do tribunal, do meu gabinete, o doutor Felipe e o doutor Daimler, aqui presentes, da coordenadoria da Corte Especial, a doutora Vânia Maria, e o doutor Francisco Araújo, a doutora Annelise, coordenadora da segunda sessão, e que é a nossa expert em audiências públicas, já fez várias delas. Agradeço aos meus colegas, ministro Og, ministro Raul, ministro Erma Benjamin, a desembargadora Diva Malherbe e a todos os outros que presidiram os painéis anteriores em enorme colaboração com o trabalho a que me propus desenvolver. Muito obrigada, está encerrada a audiência.